comecei a falar um pouquinho sobre isso no ofertório, eu quero aprofundar e trazer uma palavra de bênção para a sua vida. Pode até colocar ali Gênesis 26, a partir do verso 22. Depois que a gente leu 22, tu volta para o primeiro, tá bom? A partir do verso 22, ou melhor, verso 12, perdão, verso 12 ao 22, depois você retorna ao primeiro. Isso. Disse assim a palavra do Senhor: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor E engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de ovelhas, e possessões de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram-no de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. Repita essa palavra, Reobote. Mais uma vez, Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Ó Deus eterno e bendito, eis aqui a tua palavra, ó Senhor, que é poderosa por si mesma. Fala, ó Deus, mais uma vez ao coração da tua igreja, Senhor, e que a tua palavra produza frutos dignos de arrependimento, para que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado e exaltado mais uma vez neste lugar, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, dando glória do tamanho da sua vitória. Queridos, eu queria dar um tema para essa mensagem, e a temática dessa mensagem é tempo de crescimento. Fala para quem está perto do seu lado assim: é um momento de crescer, é um tempo de crescimento. Redobre sua atenção, coloca para isso. Deixa eu falar algo para você: ninguém cresce da noite para o dia, ninguém. Todas as pessoas que você vê, que você conhece, ou que você assiste, seja em uma reportagem, seja em um podcast, seja alguém de mídia, seja alguém que não seja ligado a uma mídia social, mas que são pessoas que alcançaram o sucesso. Ninguém chegou lá da noite para o dia, houve um processo. Em meio a esses processos, nós temos acertos. Em meio a esses processos de crescimento, nós também vamos errar, e vamos errar muito. Talvez alguns de nós, se pegássemos uma folha aqui em branco e dividisse lá no meio, e fomos colocar quantas vezes acertamos e quantas vezes erramos, talvez a parte dos erros sobressairiam os acertos. Mas tudo isso faz parte de um crescimento. E torno a dizer que ninguém cresce da noite para o dia. Muitas vezes, devido a você galgar, alcançar, chegar a um ambiente, a um nível alto, ou na sociedade, ou no ambiente onde você trabalha, alguém acha que você caiu ali de paraquedas. As pessoas podem aplaudir as nossas conquistas, os nossos êxitos, mas não conhecem as nossas cicatrizes. Ninguém sabe, muitas vezes, das noites mal dormidas, dos processos que nós enfrentamos, dos conflitos que nós travamos, das guerras e dos embates que nós temos, mas faz parte de um crescimento, porque ninguém cresce sorrindo. Todo crescimento gera dentro de nós experiências,
E essas experiências vão deixar em nós marcas, vai deixar e vai trazer para a gente um legado que vai ficar para a nossa posteridade, vai ficar para os nossos filhos, vai ficar para os nossos netos. Uma certa feita em 2002, dentro do seminário, e no campo acadêmico eu vi quando um dos professores falou que dentro de um ambiente, por exemplo, como esse, a gente pode até mudar a fachada, pode mudar as cores, mas a gente não pode tocar nos alicerces. Uma vez que a gente mexe nos alicerces, tudo aquilo que está edificado pode vir ao chão, porque mexemos onde não poderia ser mexido. É dentro desse contexto aqui que esse texto ele salta o meu coração, porque o texto dá uma informação, e essa informação até falei sobre ela aqui na quinta-feira, durante um momento de ofertório. Eu vou te relembrar algumas coisas e a gente vai caminhar um pouco mais a fundo. Havia fome na face da terra. Presta atenção, esse era o período onde havia a segunda fome. A primeira fome foi nos dias de Abraão, está aí no texto, a primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. O ambiente era de crise, o ambiente era de fome, o ambiente era de dificuldade. E até então os povos daquela época sabiam muito bem que em meio à crise, em meio à escassez, em meio à fome, só havia um lugar onde se poderia encontrar alimento, seria o Egito. Porque afinal de contas, o Egito ele é banhado pelo Nilo, e se tem um lugar onde provavelmente se encontraria aquilo que precisariam, era justamente no Egito. E Isaac vai tomar essa decisão, Isaac vai fazer essa escolha, Isaac ele vai partir. Havia fome na terra, a primeira nos dias de Abraão, seu pai, e a segunda agora nos dias dele. E por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Perceba no verso 1, ele vai para Gerar procurar o rei Abimeleque. O verso seguinte continua: e apareceu-lhe o Senhor. A informação que o texto me dá é que o Senhor vai aparecer agora a Abraão, a Isaac, filho de Abraão. O Senhor não aparece para Isaac quando tudo está bem, quando a mesa está farta, quando a despensa está cheia, quando os amigos estão ao redor. Deus não aparece para Isaac nos dias de festa, nos dias de glamour, no dia que a conta bancária está no azul, cara. Deus não aparece, missionário. Deus vai aparecer para Isaac no momento difícil, no momento de escassez, no momento da falta, no momento de necessidade, no momento de privações. Isso aqui me chama muito a atenção. E a pergunta é: por que Deus não apareceu antes? E eu fiquei em casa falando com os meus botões aqui, pensando, qual seria o diferencial se Deus viesse se revelar a ele no momento em que ele tem tudo? Então eu consigo entender, o diácono Carlinho, que muitas vezes as maiores revelações que Deus tem da parte dele para nós vai acontecer nos nossos momentos difíceis. E são esses momentos difíceis que vai gerar em nós as maiores experiências e os momentos de maior intimidade que teremos com Deus. O momento difícil que você está atravessando, a escassez, a porta fechada, a enfermidade que apareceu, não é para acabar com você, não é para te destruir, pelo contrário, é apenas uma porta que apareceu para o Senhor agora abrir e se apresentar para você de uma forma que nunca antes você o havia conhecido. Quando eu olho para isso, eu vejo Deus se manifestar como Deus da provisão, o Deus que responde, o Deus que não se esqueceu, o Deus que sabe a nossa necessidade e que a todo tempo tem cuidado de nós. No momento em que a situação ficou difícil, é a primeira vez que Deus vai falar com Isaac, é a primeira vez que Deus vai se manifestar a Isaac. Os momentos difíceis é justamente o ambiente propício para Deus se revelar, se manifestar para cada um de nós. Se você está atravessando um momento difícil na sua vida, um momento agora de escassez, se prepara. Em momentos assim que Deus se revela a cada um de nós. Vamos lá? Pode dar um glória a Deus? Pode deixar dois ainda. Apareceu-lhe o Senhor e disse. Deus não só apareceu, mas Deus disse. Olha o que Deus vai falar com Isaac. Não desça Ele ainda não tinha ido para o Egito. Pedro, ele estava caminhando, indo para Gerar, uma terra que pertence aos filisteus,
ao qual tem o rei, que é Abimeleque, e o intuito dele é chegar no Egito. E aí Deus brada do céu: não desça ao Egito, habita na terra que eu te... Isso aqui é profético e é para alguém. Não saia da onde Deus te plantou, por mais difícil que seja, por mais escassez que tenha. Se a palavra do Senhor é fica, fica. Se Ele disser não saia, não saia. Porque a gente vê o que está diante dos nossos olhos, mas Deus já está lá na frente, onde a gente não consegue enxergar agora. Você está olhando um momento difícil que te impulsiona a sair do ambiente aonde Ele não quer que você saia. Só que de contrapartida dizendo: não sai porque você está vendo agora, só que eu já sei o que eu vou te tornar lá na frente. Permaneça. Permaneça. Mas está difícil, permaneça. Mas está tendo privações, permaneça. Está tendo escassez, permaneça. Peregrina nessa terra. É Deus que está falando com Isaac. Não é um profeta que se levantou e mandou ele ficar. Não é um amigo que se levantou, um parente seu, do seu clã, que disse: Isaac, fica. Não, é Deus que no momento agora da sua maior dificuldade aparece para ele e vai começar a palestrar com ele. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor aqui. E Deus está falando para alguém: fica, fica. Fica, não saia, peregrina nessa terra. Aí Deus agora vai começar a trazer um cunho profético sobre a vida de Isaac. O verso de número 3, Deus vai dizer: peregrina nessa terra e serei contigo. Olha só, Deus está dizendo que seria com ele se ele ficasse, se ele peregrinasse. Deus está falando assim: fica, mas não fica parado, continua se movimentando. Fica, mas não fica estagnado, vai fazendo, vai trabalhando, vai agindo, não fica parado. Peregrina nessa terra e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. O que Deus está dizendo é o seguinte: o que eu prometi ao teu pai está de pé, e quem vai começar a vivenciar a promessa que eu fiz na vida do teu pai, começa em você. Fica, que tu vai viver o que o teu pai não viveu. Permanece, que tu vai começar a ver o que o teu pai não viu. Isaac, peregrina, que eu vou te dar a terra. Fica. Verso 4: e multiplicarei. Olha como Deus continua abençoando. Olha, Pedro: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Lembra quando Deus chama Abraão? Abraão, sai da tua tenda. Abraão cheio de conflito. Aí ele sai da tenda, olha para o céu. E quantas estrelas do céu você é que tu pode contar? Abraão sabia muito bem. José vai dizer no seu livro História dos Hebreus que Abraão ele conhecia muito bem de astrologia, de estrelas, de céu. E Deus vai fazer uma pergunta dentro daquilo que ele conhece. Ele vai, e automaticamente ele não precisa nem responder, mas ele sabe muito bem que não tem como contar. Então Deus está dizendo para ele o seguinte: assim será a tua descendência. O que Deus está falando: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. A promessa se cumpriu na vida do filho. E darei à tua descendência todas estas terras, a terra da peregrinação, a terra que ele iria caminhar, a tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Deus chama Abraão no capítulo 12 e vai dizer: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz 4 pedidos a Abraão e lança sobre a vida de Abraão 7 promessas, e essas 7 promessas que Deus faz sobre a vida de Abraão, você vai ver elas sendo fundamentadas agora na vida de Isaac, filho. Então eu começo a entender que existem promessas que Deus faz para mim, existem promessas que Deus faz para você, homem, existem promessas que Deus faz para você, mulher, que não ficarão apenas em você, mas os nossos filhos viverão, os nossos netos, eles vão viver a promessa daquilo que Deus fez para as nossas vidas, e eles vão ver o cumprimento delas. Verso de número 5: portanto Abraão obedeceu a minha voz. Agora Deus começa a dar testemunho de Abraão para Isaac, filho. Portanto porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas.
Salmo 119, verso número 11 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Abraão guardou. Verso 6: assim habitou Isaque em Gerar. Ponto, ficou. Só que o tempo passa, e como eu disse, ninguém cresce da noite para o dia. Ele começou agora a ter uma experiência profunda com Deus, onde Deus aparece para ele e fala com ele, e ele permanece. Verso 7: e perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, e disse: é minha irmã. Um homem que teve experiências profundas, irmã, com Deus, ele começa a viver uma vida de mentira. É minha irmã. E por que ele vai levantar essa mentira? Ele vai falar essa mentira? Simples, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor a Rebeca, porque era formosa à vista. Ele está preocupado com a vida dele, mas não se preocupou com as consequências que a sua esposa poderia sofrer. Eu tenho que pregar numa conferência de homens, e eu estava falando com o pastor, que eu estou com uma mensagem lá, eu estou preparando uma mensagem, que quando Paulo vai falar assim, quando eu era menino, falava como menino, corria como menino, até o dia que eu cresci. Aí o tema da mensagem é Peter Pan. Peter Pan. Quantos aqui assistiram Peter Pan? Faz assim. Tu vai entender isso aí, por que eu estou falando de Peter Pan, por que veio aqui na minha mente agora a mensagem. Porque Peter Pan morava numa terra chamada Terra do Nunca. Era alguém que nunca chegaria a lugar nenhum, porque a vida era de mentira. Peter Pan, ele olhava, tinha um jacaré que ele tinha medo, que ele achava que o jacaré queria o tragar. O jacaré nunca foi inimigo dele. O jacaré era o tempo, que ele tinha medo do tempo passar e ele ter que crescer. Só que ele era um menino que não queria crescer, vivia se enganando. Tinha um pirata lá que tinha um gancho na mão, e aquele gancho, ele tinha um pirata como se fosse o maior inimigo dele, que queria acabar com a vida dele. Na verdade, aquele pirata era o mais velho, que queria ensinar ele o caminho, a ter maturidade. Isaque agora, ele tira o dele da reta, desculpa aqui o jargão chulo, mas não pensa nas consequências que a mulher dele poderia enfrentar. E às vezes nós, homens, tomamos algumas atitudes assim. Nós erramos e não pensamos nas consequências. Ele transferiu toda a responsabilidade e as consequências daquilo que ele falou sobre a vida de Rebeca, e ele não pensou nisso por medo. E o medo, muitas vezes, ele nos aprisiona, ele nos encurrala, e o medo é o inimigo número 1 da fé. Porque quando o medo veio, ele não pensou duas vezes, ele não lembrou da fé do seu pai. Simplesmente ele botou ela em questão: é minha irmã. E por quê? Ele estava com medo, por ela ser bonita e formosa, alguém ou algum dos filisteus querer matar ele para poder ficar com ela. Então, estou preocupado com o que vai acontecer com ela, não quero que aconteça comigo. Quem entendeu da glória a Deus? Essa é a situação. Aí o verso continua, versos número 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Aqui na minha Bíblia, a minha versão vai dizer que ele estava acariciando. E ele percebe que não é de irmão as carícias, o carinho, e percebeu que era a mulher dele. E o verso de número 8 entra, ou verso número 9. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua, como pois disseste, é minha irmã. E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E a gente se esquece, já o apóstolo Paulo vai falar que o homem deve amar a sua mulher ao ponto de se entregar por ela, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Amor. Por que quando Deus vai criar a mulher, da forma mulher, tira da costela do homem? Porque a costela é o órgão que está embaixo do braço, que ele deveria proteger, e é o órgão que está mais próximo do coração, que ele deveria amar.
Só que agora Isaac não está em consideração, não leva nada disso em consideração. O medo dele coloca ela agora no centro da atenção, até que o rei Abimeleque percebe que ela, irmã dele, é uma mentira. E o rei agora chama ele. Irmãos, já é ruim, já é chato nós sermos chamados a atenção por um outro irmão. Nós somos irmãos em Cristo. Alguém chegar e chamar nossa atenção, dar um puxão de orelha, falar: rapaz, tu errou. Já é ruim, já dói no nosso coração. Imagina um ímpio. Imagina alguém que não tem aliança com Deus. É isso que está acontecendo aqui, ó. Isaac vai parar lá no fundo do poço. Espiritualmente, emocionalmente, é alguém de fora, é um filisteu chamando a atenção dele. Rapaz, você mentiu. Por que você fez isso? Você poderia causar um estrago maior aqui na minha terra, no nosso povo, por causa de uma responsabilidade sua e uma mentira, de uma verdade que era sua mulher e você não quis assumir. Aí continua o verso de número 10, e disse Abimeleque: o que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. A minha versão vai dizer: um pecado grave. Perceba que nesse momento agora ele está lá no fundo, sendo repreendido, sendo chamado a atenção pelo rei Abimeleque. Aí entra o verso de número 11. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaac, fica tranquilo. Fica tranquilo. Você pode não ter tido coragem de assumir a verdade, mas fica tranquilo também, em você e na sua esposa ninguém vai tocar. Verso 12. Está lá no chão. Isaac nos chama a atenção porque ele está lá embaixo, irmã. Espiritualmente, emocionalmente. Você imagina a situação dele com Rebeca. Só que aqui teve um mês que nós tivemos aqui falando sobre resiliência. E se tem alguém que eu vejo com uma resiliência tremenda agora, é esse homem, Isaac. Porque lá no fundo, pastor, do poço, emocionalmente, espiritualmente, ou quem sabe conjugalmente, ele resolve se levantar. Ele resolve fazer algo que ele deveria ter feito há muito tempo e não fez. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor não importa quantas vezes a gente vem errar, o que a gente não pode é ficar de cabeça prostrada e se entregar ao erro que nós cometemos. Seja resiliente. Se levante mais uma vez. Pode ter tropeçado, pode ter errado, pode ter caído, mas a palavra do Senhor vai dizer que 7 vezes cairá o justo, mas ele não ficará prostrado. Se levante nessa noite. Existe algo maior na tua vida e sobre a tua vida que os céus liberou sobre ela, e essa promessa ela está contigo e você carrega ela. Então, em nome de Jesus, não é porque você errou, fracassou ou fez algo de errado que a promessa agora ela não vai mais se cumprir. Pelo contrário, talvez esse seja o momento agora de você se levantar e dar a volta por cima e viver tudo aquilo que Deus tem para você. Ele se levanta, e o texto vai dizer que ele semeou naquela mesma terra, não foi em outro lugar, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Tu percebeu? Que mesmo ele tendo errado, Deus não deixou de o abençoar. Aí por que às vezes por causa de um erro a gente quer jogar toalha? A gente quer largar tudo. A gente quer largar a igreja. Já reparou? Ninguém fala: vou largar o trabalho, agora a igreja larga. Vou entregar a credencial para o pastor. Nunca vi alguém falar assim: estou com raiva, o patrão pode ficar com as contas. Não vejo. Mas Deus o abençoava. Ele semeia, aí verso 13. E engrandeceu-se o homem, e ia se enriquecendo-se, até que se tornou muito. Olha a fase que ele passou. Comecei para você lá no verso 1, de quando ele sai num período de fome, de crise. O processo que ele vai passando, a queda que ele tem, mas a reviravolta, ou a virada que ele vai ter na vida dele, porque resolveu fazer algo, resolveu trabalhar, resolveu semear. E engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se até que se tornou muito. Não era só de cash,
de bens, poderoso pela palavra. Porque um dia alguém falou assim: eu sei que você errou, que você mentiu sobre a sua esposa, só que agora esse poderoso está ligado à palavra que ele tem. É alguém que um dia que errou falou assim: nunca mais eu caio nesse erro, pode acontecer o que for, mas a minha palavra será sim, sim, e não, não, e ponto final. Poderoso em palavras. Verso 14: ele tinha possessões de ovelha, olha agora, possessões de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus então peraí, vamos aprofundar um pouquinho. Ele chegou lá, passando dificuldade, saindo de uma terra onde tinha escassez e fome. Deus mandou ele ficar naquele ambiente. Quando ele queria ir para o Egito, ele permaneceu lá. Por ele obedecer a Deus, ele até cometeu erros, mas Deus começou a engrandecer quando ele resolveu semear. Quando começou a trabalhar naquele lugar, Deus fez ele começar a crescer. Os filisteus deu terra para ele poder semear. Uma vez que ele semeou, eu fico imaginando os filisteus falaram assim: tadinho, já errou, está ruim para ele, dá uma porção de terra aí para ele. E deu. Só que o problema é que ele carregava uma promessa, coisa que os filisteus não sabiam, não repararam. Aí ele cresce. É interessante, ô Jackson, que ele recebe as terras praticamente como assim: tadinho, coitado. Só que por causa da promessa que ele carrega, ele começou a crescer. E quem deu agora, como coitadinho, como coitado, está começando a ter inveja de alguém que chegou e não tinha nada. Uma coisa é ser teu amigo quando está duro. Uma coisa é você ser amigo de alguém quando essa pessoa sempre tem um dinheiro para poder te dar e você vive das migalhas que essa pessoa te dá. Outra coisa é quando você cresce, essa pessoa não tem mais como te alimentar das migalhas que sempre caía da mesa dele. Quem entendeu? Dá glória a Deus. Uma coisa é pessoas que se alimentam do teu fracasso, do teu insucesso, das tuas derrotas, e tem sempre uma mão para poder dizer assim: vai dar tudo certo, mas está esperando o dia seguinte você cair de novo, essa pessoa te estender a mão mais uma vez. Outra coisa é quando você cresce. Outra coisa é quando você rompe. Eu falei para a temática dessa mensagem nessa noite é tempo de crescer. Isso aqui é para alguém que já quebrou muitas vezes, que já faliu algumas vezes, que já se decepcionou algumas vezes, que já acertou muitas vezes, mas já errou outras tantas. A palavra é: se prepara, porque o tempo de crescer está chegando. Aonde for o lugar da tua vergonha e da tua dor, Deus te fará crescer. E não vai ser pouco não, será 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. O que é isso? É honra. É Deus abençoando. Para cada semente que Isaac lançava, ele colhia 100 por um. Lançou uma semente, na hora da colheita era 10. Lançou 10 na hora da colheita, agora é 1000, e por aí vai. 100 por um. Tu consegue entender isso? Você consegue perceber que até mesmo as quedas que você teve foi para poder dar valor agora que Deus está colocando nas tuas mãos? Que agora onde tu coloca as mãos, as coisas começam a acontecer. E outrora tu ficava se questionando por quê, Senhor, que não estava dando certo. É porque você precisava passar por um processo. Porque Deus não vai entregar jardim na mão de menino. Deus, quando criou o jardim, Deus colocou um homem, Deus não colocou um menino. Ele cresce, só que o crescimento dele gerou inveja. Isso aqui é que é terrível. Essa palavra inveja, isso me chama a atenção, que inveja não é daquilo que o outro, dentro desse contexto, dentro daquilo que o outro tem, mas a inveja daquilo que o outro se tornou ou é. É quando alguém não quer a casa que você tem, nem o carro que você tem, mas quer ser o que você é e não pode ser. Por quê? Porque o que você faz dá certo. Onde você coloca a mão, acontece. Fala para quem está perto do seu lado assim: aonde você coloca a mão, vai crescer, vai multiplicar, Deus vai abençoar. Então tem autoridade nessa noite. Quando chegar lá naquela empresa, está passando um momento difícil, coloca a mão naquela porta e fala: Senhor, isso aqui é promessa tua. A porta não vai fechar, a crise não vai fechar, as guerras estão acontecendo aí, a geopolítica não vai trazer a minha empresa agora a falir. Não vai, porque há uma promessa, Verso 15:
E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Perceba, Abraão se tornou muito amigo de Abimeleque. Depois você pega isso a partir de Gênesis capítulo de número 12, do verso 10 em diante, você vai ver que eles se tornaram muito amigos. Só que depois que ele morreu, Abimeleque, o rei, mandou que enterrasse todos os poços que ele havia cavado. Só que agora Isaac é alguém que ele não cava poço, mas ele desentulha. Eu não sei o que é pior, cavar ou desentulhar. Cavar era algo que já tinha, alguém entulhou. Agora para tu desentulhar, irmão, para tu desentulhar, vou te dar um exemplo. Eu sou da área de comércio. É muito difícil você abrir uma empresa, abrir um mercado hoje e você trazer uma clientela para dentro desse mercado. É difícil, mas você consegue, usando todas as ferramentas possíveis. Preço, qualidade, atendimento. Hoje, mídias sociais, propaganda, marketing. A propaganda é a alma do negócio, você vai crescer. O problema é quando a empresa quebra, para você ter que fazer ela levantar de novo. Você tem que trabalhar tudo de novo. É 2 vezes mais difícil. Eu estou pregando para alguém aqui que Deus está falando o seguinte: está na hora de voltar a cavar esses poços que foram entulhados. Vai ser fácil? Não, mas todo o processo que você passou gerou você experiência para você desentulhar aquilo que um dia entulharam. Verso 15, disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderosos tem feito do que nós. Chegou a um ponto que nem Abimeleque queria mais Isaac. O camarada estava conquistando tudo. Aonde ele chegava, ele conquistava. Aonde ele chegava, acontecia. Aonde ele plantava, ele colhia. O varão cresceu. Repita: Deus está me fazendo crescer na terra da minha aflição. Vai crescer. Só que ele não quer mais ele ali. Se aparta de nós. Verso 17. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Irmão, pastor, o varão, ele está tão cheio agora, tão ligado, diferente quando ele sai no verso 1, agora, sem esperança, praticamente sem destino, sem saber o que vai encontrar pela frente, mas ele está tão cheio, que ele não vai para o centro agora, da terra dos filisteus, ele vai para um vale, porque eu preciso entender, que quando eu carrego uma promessa, ou no monte ou no vale, a promessa vai se cumprir, porque não é o ambiente que me faz, mas sou eu que faço o ambiente. Então eu não sou abençoado por aquilo que eu toco, mas por aquilo que eu toco, Deus me deu autoridade para poder abençoar. Então para onde ele vai? Eu não preciso de grandes centros para me poder continuar crescendo. Se eu for para dentro do vale, Deus vai me fazer crescer. Se eu for para o meio de um deserto, Deus me fará crescer. Deixa eu aplicar isso aqui para alguém. Você que tem um sonho de abrir aquela lojinha lá, abre, nada começa grande. Coloca a mão na massa, usa autoridade. O cunho profético está sendo liberado nessa noite sobre a tua vida. Vai ter dificuldade? Vão tentar entulhar os teus sonhos? Vão, mas entenda, aonde você for, a mão de Deus ela vai com você e Ele vai te abençoar. Ninguém vai entender nada. Foi para dentro do vale. Olha só, pastor, é a mesma coisa que eu fosse abrir um grande mercado dentro da Amazônia. Tem noção disso, Queiroz? E espera não, Deus é tão comigo, vai mandar o povo. É fé, irmão, é fé. Quem tem sonhos aí, levanta as mãos. Agora deixa eu falar algo para você. Eu nunca vi um sonho se tornar realidade enquanto você continua dormindo. Vamos lá. Como dizia meu avô, para bom entendedor, minha palavra basta. E tornou Isaac e cavou um poço. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Pode botar o 19. Presta atenção, pastor, isso aqui é tremendo. Uma das coisas, aqui eu particular, que mais me entristece, é que quando alguém recebe algo, herda algo, ou conquista algo através de alguém, e não é grato por aquilo que conquistou, recebeu ou teve ajuda em ter. Isaac aqui me dá uma lição tremenda. Eu desentulho os poços, mas eu sei quem cavou. O nome eu não mudo,
porque não foi eu que cavei, eu apenas desentulhei. O que é isso? Preservar raízes. Preservar raízes, pastor. Sabe o que me chamou muita atenção ontem, lá na reunião da convenção? Foi quando o pastor Elias falou que tinha um trabalho feito para o pessoal da melhor idade. Irmãos, eu rodo esse Rio de Janeiro todo pregando. E sabe o que me entristece? Eu vejo uma garotada chegando, glória a Deus, cheia de energia. Pregam muito, tem muito conhecimento, tem unção. E às vezes eu olho, sabe, aqueles que cavaram um poço, pastor, são deixados de lado. Lembra quando eu falei para você? Eu posso mudar a fachada, mas eu não posso tocar nos alicerces. Pastor Elias Pimenta, lá região dos Lagos, Cabo Frio, lembrei. Ele assumiu a igreja, e quando ele assumiu a igreja, tinha um grupo de irmãs que ficava na frente ali, sempre em oração. Tinha as consagrações, aquelas irmãs estavam lá, o círculo de oração. E elas abriam, todos os cultos elas abriam. Um dia ele pegou, eu ouvi ele contar esse testemunho na Assembleia de Deus da Escadaria, num congresso que teve lá. Ele mesmo contou. Ele disse que quando ele assumiu a igreja, a primeira coisa que ele falou assim: vou modernizar tudo. Tirou as irmãzinhas. Depois de um ano, guerra em cima de guerra, a igreja esvaziando, ele sendo bombardeado de tudo quanto é lado, até que não aguentou mais, subiu um monte, desesperado, falou: Deus, o que está acontecendo? Aí Deus falou assim: você tocou nas colunas da igreja. Eu posso mudar o que eu quiser, mas eu não posso tocar nas raízes. Ele vai desentulhar, mas o nome ele não muda, porque quem cavou não foi ele, foi o pai. Sabe o que é isso? Princípio de honra. Verso 20. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Interessante, eles entulharam e ninguém nunca se preocupou com aquele poço. Bastou agora o camarada chegar dentro de um vale e desentulhar. Agora tem gente brigando por aquilo que ele desentulhou. Sabe o que é isso? Um exemplo. O pastor falou assim para mim: pastor Cristiano, tu vai varrer essa escada aqui toda quinta-feira. Beleza, porque está precisando. Ninguém varre. Não é indireta não, tá, irmão? Estou dando um exemplo, pelo amor de Deus. Senão depois me pegam. Aí comecei a varrer. Aí depois que comecei a varrer, eu vim no culto seguinte, próxima quinta-feira, vou varrer aqui. Tem 10 aqui com a vassoura para querer varrer. Não, quem vai varrer sou eu, quem vai varrer sou eu. Engraçado, quando estava sujo ninguém quis. Bastou alguém botar a mão para fazer, agora todo mundo quer brigar por aquilo que alguém está fazendo. Ninguém teve coragem de entulhar para beber da água, mas agora que o poço começou a jorrar, todo mundo quer beber, quer ser dono dele. Alguma coisa está fora. Só que Isaac é alguém que entende quem ele é. E quem sabe o que é, não briga por causa de um pedaço de espaço. Olha o que ele vai fazer. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele lugar Ezeque. Ezeque quer dizer contenda. E Deus não habita onde tem contenda. Deus não trabalha onde tem contenda. Deus não opera milagres onde tem contenda. Então, para que não haja contenda, fica, tu quer, toma, porque é maior que está comigo. Você pode ficar com a terra, mas eu tenho um Deus que é dono de toda a terra. Verso 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram com ele, por isso chamou o seu nome Sitna. Isaac vai cavar outro poço, pastor. O que vai acontecer? O povo de Gerá vai lá. Diaconisa Márcia, presbítero, aí vai lá. A palavra Sitna quer dizer inimizade ou hostilidade. A raiz hebraica para Sitna é sinta, mais ou menos isso. Eu não consigo, não sou. É igual um chinês falando português. É eu tentando falar hebraico, entendeu? É mais ou menos desse jeito. Aí, presta atenção. Mas essa raiz quer dizer, dá para entender, Satã ou adversário. É alguém que agora, além de não querer que você beba da água que você desentulhou o poço, se tornou um adversário seu. Sitna, inimizade, hostilidade. Um ambiente onde ninguém queria ir dentro de um vale e desentulhar, se tornou hostil para mim que desentulhei o poço. E bebo da água. Só que como eu carrego promessa, eu não estou preocupado com o poço, fica. Porque não é um poço que me faz, mas é onde eu cavar se torna um poço de água viva. Aí ninguém vai entender nada quando tu fala assim: peguei aquela lojinha, vou abrir ali, vou começar a fazer unha,
tornei uma manicure, uma pedicure, depois você foi para um salão, depois se tornou uma grande empresa, depois começou a... Ninguém não foi do nada. Isaac não sabia. E eu vou te dizer algo que Deus falou, que o meu coração desse texto foi profundo. Quanto mais eles perseguiam Isaac ia deixando para trás e cavando os poços, ele estava se aproximando cada vez mais de onde Deus queria colocar ele. Toda a perseguição e toda a contenda foi para empurrar Isaac para aquilo que era o propósito que Deus tinha na vida dele. Verso 22 eu encerro. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram. E não porfiaram sobre ele. Por que não porfiaram? Chega uma hora que o adversário cansa, porque ele sabe que o que você carrega é maior, o que tem em você é maior, não é da terra, é do céu. Que tudo aquilo que tantos tentaram e não deu certo, não conseguiram, Deus realiza através de você. Não é porque você é melhor, porque Ele achou graça em você, é o favor imerecido. Aí deixam, aí vai dizer assim: por isso chamou o seu nome Reobote, repita, Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa. Aqui é o caminho para fechar. Tudo aquilo que Isaac vivenciou e toda a perseguição que ele teve, as porfias, as guerras que teve por causa do poço, cada vez mais foi direcionando ele aonde Deus queria que ele chegasse, a um lugar grande que Deus tinha preparado para ele. O que Deus tem para fazer nas nossas vidas é grande. A luta que você está travando é apenas a ferramenta que Deus está utilizando para você viver a promessa que Ele tem. O processo que você está passando é a ferramenta que Deus está utilizando para te direcionar e te conduzir aonde Ele quer que você chegue. A adversidade, as necessidades, as privações, cá para nós, é apenas uma desculpa para o que Deus quer fazer na tua vida. Nós vamos viver o que os nossos pais, nossos avós não viveram, mas os nossos filhos viverão aquilo que a gente jamais vai viver. A bênção começou neles, passa pela gente e chega a eles. A nossa casa, o nosso lar, a nossa família vai viver um tempo de crescimento na presença do Senhor. O que os olhos não viu, como diz o apóstolo Paulo, o que os ouvidos não ouviu, o que não chegou ao coração, o que Deus tem preparado para todo aquele que nele espera. Se prepare, está vindo coisas grandes para as nossas vidas. 2025 é o ano da multiplicação. Você vai multiplicar em cada área da sua vida, em cada ambiente, em cada território. A tua empresa vai vender mais do que nunca. Aonde você trabalha, você que é líder de setor, você gerencia ou você lidera sobre pessoas, Deus vai te dar sabedoria, entendimento, te dar direcionamento para você conduzir. Os momentos de adversidade, você vai lembrar: o que é isso agora? Da onde eu saí, eu não tinha nem pão direito para poder comer, eu não tinha R$1 para comprar o pão na padaria no dia seguinte. É onde Deus me colocou, e não vai ser um processo agora que eu estou passando que vai fazer eu retroceder naquilo que Deus tem para minha casa, para o meu lar, para a minha família, na vida dos meus filhos. Não vai não, não vai não, não vai não. Repita comigo: é tempo de crescer, e ninguém cresce da noite para o dia. Peguei a igreja de pé, quero devolver a igreja de pé. Você pode colocar sobre os pés? Crescer dói, crescer mexe com a gente, crescer muitas vezes nos confronta, crescer muitas vezes faz com que a gente venha tirar força de onde a gente não tem. Crescer faz a gente renunciar a muitas coisas, mas esse crescimento na presença do Senhor sempre vai nos conduzir a um cunho profético que Ele quer nos direcionar. E não permita que situações difíceis te impeçam de viver e entrar em ambientes proféticos que Ele tem para a sua vida. Se você entrou aqui nessa noite desempregado, a palavra é: Deus vai te fazer crescer, fica tranquilo. Como, pastor? Eu não sei. Como diz Thales Roberto na letra de sua canção, eu não sei como Ele irá fazer, mas eu sei que o que Ele vai fazer será perfeito. Será perfeito.
Isaac saiu sem esperança, apenas procurando alguma coisa para sua família, para ele, para não morrerem de fome, e cresceu. Você entrou aqui de repente debaixo de crises, privações e dificuldades, e Deus fala contigo: marque essa noite para te fazer crescer, crescer como tu nunca cresceu. Você cresça lá na faculdade, na universidade, que você cresça dentro da tua área, do seu trabalho, no seu ministério, naquilo que Deus confiou a você, que você cresça, que o fruto das suas mãos venha multiplicar 100 vezes mais, e que o nome dele seja glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Pastorzão, coloca a mão no seu coração.